Olá, amigos. Gosto de falar aos empreendedores, empreendedoras, empresários, empresárias e também aos candidatos a empresário e a empresárias nesse nosso país. Eu sei que são milhares de empreendedores e empreendedoras que ainda estão no anonimato, mas eu tenho absoluta convicção de que mais dia, menos dias, vocês vão tomar a decisão e vão passar para o lado de cá. Eu digo para o lado dos empresários. Vão estar literalmente na ativa. Talvez vão estar deixando o conforto da carteira assinada, salário no final do mês certinho, talvez aquela rotina, né, de horário para entrar, de horário para sair, seu horário de almoço certinho. Vão deixar também o 13º, vão deixar também as férias, em muitos casos, vão abrir mão da rescisão e de tantos outros direitos que a CLT proporciona ao colaborador brasileiro. Tenho certeza que vai chegar a hora que você vai passar para o lado de cá e vai derrubar a ponte. É uma linguagem figurada para dizer o seguinte, que uma vez empreendedor, olha, dificilmente se volta atrás. Eu tenho certeza que quando você jogar o chapéu do outro lado do muro, é para sempre. Eu tenho muita experiência nesse meio e conheço muitas histórias de verdadeiros guerreiros, de verdadeiras guerreiras, literalmente empreendedores e empreendedoras. Conheço uma pessoa do ramo de confecções, em que é aqui do meu estado, eu vou até citar aqui o nome dele, que não vejo problema, porque essa história ele mesmo contou em um livro intitulado O Voo da Cobra. Estou falando do Lucas Isotton. Eu li esse livro, enquanto conta a sua trajetória, ele relata que já havia tido dificuldades na empresa, talvez falido por 5 vezes. Mas um determinado dia, numa feira, num evento do seu segmento, confecções em São Paulo, ele teve um encontro de trabalho, de negócios, e lá as coisas encaminharam. E aconteceu, então, o sucesso da sua marca. A marca que muitos empresários da minha idade, pouco mais, pouco menos, sabem do que eu estou falando. Cobra d'Água foi por muito tempo uma marca bem conceituada, não sei se ainda não tenho essa informação, mas estou me lembrando dessa história do Lucas Isotton. E nesse livro, O Voo da Cobra, ele conta a sua trajetória de sucesso desta marca, porém, tinha toda uma caminhada anterior e muitos obstáculos. Amigos, amigas, eu tenho certeza absoluta que muitos empresários estão colhendo hoje frutos, estão vivendo uma vida de realização, onde seus sonhos se tornaram possíveis, porque um dia acreditaram na sua ideia, na sua capacidade, no seu produto, na sua condição, no seu potencial e empreenderam
E eu tenho certeza que uma outra multidão, está trilhando esse caminho, talvez dando os primeiros passos, e mais um número bem considerável estão recém-nascidos nesse segmento. E uma outra turma gigantesca virá para esse caminho. Há uma coisa em comum. Quando você começa a colher os frutos do seu trabalho, porque você foi persistente, porque você passou muitas madrugadas, e claro, porque você superou obstáculos, humanamente falando, muitas vezes, muitos momentos, várias ocasiões, parecia que era o fim, mas você persistiu. E você venceu. E você está vencendo. Eu costumo dizer que o empresário, ele nunca chega ao topo. Por quê? Porque a sua caminhada é sempre para cima. E mesmo quando ele imagina, outros entendem que ele chegou ao topo, ele precisa continuar lá. Ok? Então, o que eu quero dizer aqui hoje, para a gente seguir o raciocínio, quero que você acompanhe comigo, é o seguinte: muitos estão colhendo os frutos. Muitos vão colher esses frutos. Outros já colheram. Mas uma coisa é certa: se você está colhendo, se você já colheu os resultados, ou você que está empreendendo, iniciando, quando você estiver colhendo, eu digo o seguinte: merecedor. Quando você estiver colhendo os frutos, é um direito seu, mérito seu, e eu entendo que o cenário ideal para esse momento seria palmas. Por quê? Sinal de valorização, de reconhecimento por tudo aquilo que você fez, pela sua trajetória, mas mais ainda pelos frutos, pela consequência do seu trabalho. Por quê? Porque a importância da sua empresa, a importância da sua história, o valor dela para o seu estado, para o seu país, o seu município, é valoroso a um ponto difícil de quantificar. Então, quando você estiver recebendo, colhendo esses frutos, no meu entender, você merece todos os elogios e todos os incentivos, os parabéns. É impossível um país prosperar, uma cidade, um estado, um bairro que seja, sem a presença do empresário. Quando a gente chega numa cidade, a gente mede seu grau de desenvolvimento por aquilo que ela oferece. E alguns gostam de perguntar: onde é o shopping? Tem muito emprego aqui na cidade? Etc. Então, nesse sentido, eu quero dizer que, infelizmente, no nosso país, as palmas, os títulos, os troféus, eles são dados a outras categorias, e eu não quero aqui diminuir ninguém. Eu acho que cada um tem seu mérito, cada um fez por merecer, está tudo certo. O que não está certo é nós não valorizarmos o nosso empresário, que produz riqueza e que desenvolve o local onde mora. Obviamente, ele colhe os frutos, mas esses frutos são repartidos para todos que estão em volta. E aí, através do fruto do seu trabalho, geração de emprego, oportunidades, obviamente, e você paga mais impostos, contribui para que seu município, seu estado, seu país possa ofertar produtos e serviços
a pessoas, cidadãos, que também têm seu direito, mas que muitas vezes precisam de um serviço, não podem pagar por ele, como, por exemplo, educação, saúde, estradas. Vou dar alguns números para justificar essa importância que eu dou ao empresário e que, porventura, alguém possa entender como exagero, poderia falar. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, e agora, só para abrir aqui um parêntese, aqueles que estão iniciando, principalmente, busquem apoio a essa instituição. Eles estão preparados e na ação é apoiar as micros e pequenas empresas. Então, eles têm todo um time preparado para te orientar, para te dar caminhos que são mais fáceis, que já foi segredos desvendados. Ok? Então, aí para os iniciantes e para aqueles também que já estão na ativa, porventura, estejam passando por algum grau de dificuldade, o SEBRAE é uma boa ferramenta para te auxiliar nessa caminhada. É um importante parceiro. Mas eu falava dos números, dos estudos, né, do controle. As micros e pequenas empresas no Brasil, elas representam 99% dos estabelecimentos formais, legalizados, né? É um número gigantesco o número de estabelecimentos formalizados no nosso país. Eles chegam ao número impressionante de 6 milhões de estabelecimentos. E desses 6 milhões, 99% são as pequenas, as micro e pequenas empresas. Ainda um outro dado, elas representam 60% de todos os empregos formais, carteira assinada no nosso país. Representam ainda na casa dos 20% do PIB brasileiro. São números fantásticos que deveriam receber prêmios constantemente por esse histórico que tem, né, essa categoria, o empresário brasileiro. Porém, com toda essa importância, com toda essa informação que eu passo agora para vocês, para que nós tenhamos esse quadro um pouco mais claro do que representa esse setor empresarial no nosso país, depois de tudo isso, não se admira com outras informações que eu vou passar agora, que é uma realidade. Quando você estiver colhendo os frutos, ou você que já está colhendo, você que já talvez se aposentou fez essa caminhada, você vai concordar comigo. Só você que ainda não passou por isso, mas eu quero dizer que vai passar. Quando você estiver estabelecido financeiramente, eu vou dizer para você que muitos vão fazer comentários maldosos, do tipo, ele tem sorte, só pode. O que esse cara arruma? Ou outros vão dizer assim, pode que esse cara ganhou na Mega Sena. Quando sair no noticiário que alguém no seu estado, Rondônia, Bahia, Espírito Santo, não importa, alguém ganhou naquele estado, eles vão dizer que foi você. Se for do seu estado, vão dizer que foi você. Alguns vão chegar ao cúmulo do absurdo de afirmarem que aquele seu segmento, aquela sua atividade, não, com essa atividade, não, ele não conseguiria isso. Tem alguma coisa errada por trás. Isso vai acontecer, talvez já aconteceu com você que está me ouvindo, e com você que está engateando, tenha certeza que alguns vão chegar a afirmar que você tem uma atividade paralela ilícita.
Mas eu quero dizer, empresário, não desista. E eu precisaria dizer para você, mas talvez para os iniciantes, a gente pintar um pouco desse quadro, para que você tenha força, porque você é extremamente importante para a cidade que você vive, para o bairro. Sem você, o nosso Brasil vai falir. Você é a coluna principal, é a engrenagem, é o caminho que pode e vai levar esse país, e eu espero, tenho fé nisso, a um dia ser um país de primeiro mundo, com educação de qualidade, com saúde de qualidade, com estradas boas, com oportunidade, com a violência controlada e com muitas outras coisas, geração de emprego. Nós, todos os pequenos, juntos, eu já disse aqui, nós somos responsáveis por 60% dos postos de trabalho nesse país. Eu sei que você não recebe costumeiramente elogios. Eu sei, eu já ouvi isso. Ah, mas com um monte de gente trabalhando para mim, eu também fico rico. Não, é impressionante essa visão pequena. Mas, por favor, não desista, siga em frente, vamos juntos fazer um país muito melhor, muito mais justo, com muito mais oportunidades. Quero aqui contar uma história, ela exemplifica, mostra a realidade, a dificuldade de muitos começos. Como alguns empresários são tão criativos, como eles não desistem nunca. Se nós fôssemos colocar em um livro as histórias de sucesso dos empresários espalhados por esse Brasil afora, muitos no anonimato, mas com histórias fantásticas. E nós não temos esse presente, essa condição, mas algumas histórias nós temos. E eu vou colocar aqui uma história que exemplifica de forma muito, muito clara o sucesso, né? E a coragem, a garra do empresário, da empresária brasileira. Essa história é a história da vaca cheirosa. É até engraçado, mas é o seguinte: conta-se que um determinado empreendedor resolveu, e aí a forma como nasce essas ideias é um outro ponto, é até difícil de explicar, são muitas ideias, talvez aparentemente meio loucas, mas elas têm a sua beleza e a sua razão, e a gente só consegue entender bem lá na frente. Mas esse empresário, ele resolveu produzir produtos de higiene. E ele, então, criou uma marca de sabonetes e shampoos. E começou, depois de criado esse produto, começou a oferecer esses produtos. Queria colocar sua marca, né, o seu produto no mercado, obviamente. E tinha certeza que o produto era bom, afinal, era a criação dele próprio, é um produto dele, era filho dele, era parte do sonho dele, né? E então ele começou a viajar e oferecer esses produtos em supermercados e farmácias, né? Drogarias. Obviamente é onde a gente compra esse tipo de produto.
E recebia um não atrás do outro. Era uma marca nova. E depois de visitar todas as farmácias e supermercados, lojas de filmes, em uma determinada cidade, e depois de receber muitos não, ele então estava passando em frente a um açougue. E bateu então uma ideia. Ele disse: eu vou entrar nesse açougue e eu vou oferecer o meu produto para o açougueiro. E disse para o açougueiro: olha, eu tenho aqui uma marca de shampoo, uma marca de sabonete, e eu gostaria de vendê-los a você. E o açougueiro disse o seguinte: mas, meu querido, que é um açougue, as pessoas não vêm aqui comprar shampoo e nem sabonete, elas vêm comprar carne. Mas aí, o empreendedor, sempre com uma ideia brilhante, ele argumentou ao dono do açougue e convenceu então o açougueiro e fez ali uma venda de alguns frascos de shampoo e algumas unidades de sabonetes. Não demorou muito. Aqueles shampoos e aqueles sabonetes logo se acabaram ali daquele açougueiro. E o açougue vendeu muito, o açougue bombou com aquela promoção, com aquela novidade. Compra carne e ganha um shampoo e um sabonete. De forma que as vendas do açougueiro aumentou muito. E ele, então, ligou para o empresário e comprou uma nova remessa de sabonetes e shampoos. Assim, o produto foi colocado no mercado e fez muito sucesso. Essa história, ela nos mostra a garra, a criatividade, a persistência desse que eu chamo de empreendedor. Dessa categoria que eu afirmo que se não abrirem as portas num determinado dia, o caos se instala. Eu disse alguns dias atrás, imagina quantas pessoas ao acordarem pela manhã e ao irem à padaria buscar o seu pão, o seu leite, não encontrarem nenhuma padaria aberta. É um exemplo. Mas você imagina se os postos de gasolina, de repente, deixassem de abastecer, os hotéis deixassem de aceitar clientes, os restaurantes deixassem de fornecer as refeições e assim por diante. Então, eu volto a afirmar, essa categoria é a coluna principal. Ela é a ferramenta, vou dizer assim, que nos conduziu até aqui, o êxito que nós conseguimos como cidade, como estado, como país. Devemos muito a esse homem e mulher que aposta toda a sua energia, toda a sua força, os seus sonhos, os seus recursos para empreender, para colocar algo no mercado que faz o bem para ele e para todo o seu semelhante. O valor das micros e pequenas empresas é a contribuição que vocês dão para a região que vivem e de tabela alcança uma longitude difícil de medir, é algo fantástico. Porém, eu quero chamar a atenção para um detalhe, que é uma categoria, é uma classe do empreendedor que trilha um caminho diferente. Eu chamo essa ação de dinheiro novo. O que é um dinheiro novo? A empresa, por si só, obviamente não é banco, mas ela capta dinheiro. E essa captação de dinheiro, ela proporciona um desenvolvimento. Ela gera riqueza.
ela coloca oportunidades para todos aqueles que vivem ali naquela região, naquele bairro, etc. Então eu quero dizer o seguinte: essas empresas que fazem, né, seguem esse caminho, que é o caminho do dinheiro novo, como é que é isso, Adilson? É o empresário que busca dinheiro em outros municípios e traz para o seu município. Esse empresário, eu quero dizer que ele é uma categoria um pouco mais elevada, porque ele traz para o seu município, para o seu bairro, para a sua cidade, um dinheiro que não circula ali costumeiramente. E eu gostaria de um dia ver líderes, políticos, dar parabéns a esses empresários por esse bem que eles fazem, que é uma situação extraordinária. Agora, tem um outro detalhe que eu vou um pouco mais além e eu digo o seguinte: aqueles que me conhecem, acompanham nosso raciocínio, os nossos argumentos, já perceberam que eu defendo que em toda cidade tem um grande cliente, pelo menos dois. É um maior e um outro um pouquinho menor, mas também muito grande. Então eu falo que toda cidade tem dois grandes clientes. Esses dois grandes clientes são o poder público local, prefeitura e câmara. Eles compram muito e eles pagam bem, e é um dinheiro que eu defendo que, se ele circular na empresa estabelecida ali naquele município, ela gera um desenvolvimento extraordinário. Agora, o dinheiro novo é o dinheiro que o empresário, agora, além de captar o recurso, ter o cliente no próprio município, vender para o setor público do seu município, ele agora vende fora do seu município. Ele capta dinheiro em outros municípios. Vende não só para clientes tradicionais, mas vende também para a prefeitura e para a câmara de outros municípios. Então, a essa ação eu chamo de cliente novo, de dinheiro novo. Então eu gostaria aqui de caminhar para o fechamento desse raciocínio, desse discurso, desse argumento de hoje, dizendo para você o seguinte: se você ainda não capta esse dinheiro novo, comece a pensar nessa possibilidade. Eu tenho certeza que ele fará toda a diferença na vida da sua empresa e na vida das pessoas que estão ao seu redor, inclusive na vida do seu município. Hoje, o que nós tínhamos aqui nesse bate-papo foi colocado, mas é possível, é normal que surjam algumas dúvidas, que muita coisa ainda não tenha ficado claro. É possível que você, empresário, empreendedor, empresária, tenha alguma dúvida ou algum assunto relacionado a esse nosso bate-papo, papo de empreendedor, que você queira esclarecer, que você queira perguntar, ou dar o seu ponto de vista. Então nós pedimos que, por favor, deixe seu comentário, sobre dúvidas ou curiosidade, nos últimos posts, e nós vamos fazer todo o possível para sanar essas dúvidas e para fazer dessas dúvidas sugestões para um futuro assuntos que eu acredito de interesse, relevante para a categoria. Então,
Nós queríamos só fechar com esse comentário, deixar aqui sempre os nossos agradecimentos, deixar também sempre os nossos votos de sucesso para essa categoria magnífica, importantíssima para o desenvolvimento tanto local, né, regional, do nosso estado, do nosso país. Sem vocês, o desenvolvimento não acontecerá. Meus eternos agradecimentos. Estamos juntos. Até as próximas postagens, né? E espero que essa relação de troca de experiência, de confiança, ela aumente a cada dia e que todos nós possamos ganhar, mas ganhar no sentido de contribuir para um mundo melhor. Grande abraço, estamos juntos.